Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Dando continuidade ao tema de ação penal. Doutores, nós já vimos que a ação penal ela pode ser subdividida em ação penal pública e ação penal privada. No que tange a ação penal pública, nós já conversamos que o titular da ação penal pública vem a ser o Ministério Público, cuja petição inicial deflagradora do processo vem a ser um documento chamado de denúncia. Tudo bem? Agora nós precisamos esmiuçar um pouquinho mais com você quais são os princípios fundamentadores da ação penal pública. Nós já tivemos uma noção geral de quais são eles, só que agora nós temos que aprofundar o nosso estudo. Vamos lá? No que tange ao primeiro princípio da obrigatoriedade. Quer ver? Segundo o princípio da obrigatoriedade, havendo, meus amigos, indícios de autoria e efetivamente constatação de um crime, deve o Ministério Público propor a ação penal. Olha que coisa, a lei não confere discricionariedade ao MP para que decida se vai ou não entrar com a ação. Havendo um lastro mínimo, indícios de autoria e constatação efetiva de um crime ou de uma infração penal, o MP deverá propor a ação penal. Aqui existem alguns princípios que a própria doutrina fala que decorre do princípio da obrigatoriedade, que vem a ser, por exemplo, o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida, privilegie a sociedade. Membro do MP, você só tem indícios de autoria, você não tem certeza. Neste caso, vai processar? Vai. Essa é justamente a ideia, sob pena, inclusive, doutores, de crime de prevaricação se um membro do MP nada fizer a respeito de determinado fato. Então este é o princípio da obrigatoriedade. Inclusive, se ele não quiser prosseguir com a ação acreditando que não existem elementos suficientes, o Ministério Público determinará o arquivamento. O arquivamento previsto no artigo 28 do Código de Processo. E este arquivamento, naturalmente, precisará ser fundamentado. Ok, meus amigos, a ideia central é justamente essa. Só que com o advento de novos dispositivos jurídicos, nós percebemos, e a doutrina já pontuou isso, o que já foi cobrado em prova, que esta obrigatoriedade, na verdade, ela vem sendo mitigada. Fato este que a doutrina chama de obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Pedro, o que vem a ser isso? Olha só, como regra, havendo indícios de autoria e materialidade do fato, o Ministério Público deverá propor ação, salvo se houver uma regra legislativa, se houver uma lei permitindo que o Ministério Público, por exemplo, faça um acordo com o sujeito. Está aqui um exemplo clássico do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que basicamente vai trabalhar com alguns institutos despenalizadores. A transação penal seria um exemplo clássico que a gente tem. Com a novidade trazida pelo pacote anticrime, nós também temos o acordo de não persecução penal. Meus amigos, no acordo de não persecução, o Ministério Público invoca a parte, o réu, que não é réu ainda, que é um investigado, junto com o seu defensor, para que seja proposto um acordo, na expectativa de que não seja deflagrado o processo. Tá vendo? Isto vem a ser obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Então esse princípio, ele não é um princípio absoluto, coisa nenhuma. Isto atualmente vem sendo mitigado pelas inovações legislativas, na expectativa de não buscar persecutir, digamos assim, situações relativas a infrações penais. Até porque, em alguns casos, elas não têm tanta relevância assim no que tange ao posicionamento social. Tudo bem? Bacana? Então este vem a ser o nosso primeiro princípio chamado de obrigatoriedade. Segundo, indisponibilidade. E doutor, aqui você não pode confundir, hein? A obrigatoriedade diz respeito a deflagrar ou não o processo. Na indisponibilidade, o processo já foi deflagrado.
Aqui o processo já está em andamento. E aí vem o artigo 42 do CPP e fala: Ministério Público, você não poderá desistir da ação penal. Coisa diferente do que acontece nas ações penais privadas. Doutor, isso é foco de prova de concurso, hein? Sempre delinear comparativos entre os princípios da ação penal pública e privada é um ponto marcante para nós na prova. Aqui na ação penal pública, o Ministério Público não poderá desistir da ação. Lá na ação penal privada, nós veremos que o querelante poderá desistir, mediante alguns institutos jurídicos que nós vamos estudar no momento oportuno. Ok? Então o MP ele não pode desistir da ação. Deflagrou? A ideia aqui que o Ministério Público tem que ter é que ele não pode desistir. Aí você vai olhar para mim e vai falar o seguinte: Pedro, bacana, mas no início do processo, o MP percebeu que existiam indícios de autoria e que de fato havia crime. Só que conforme o processo ele foi se desdobrando, o MP se convenceu, repare agora, que a pessoa era inocente. Ele não poderá desistir do direito de ação, neste caso? Não, doutores. Olha o nome do cargo. O promotor é promotor de quê? Ora, o promotor é promotor de justiça. Nesse caso, o promotor poderá pleitear uma absolvição perante o juiz. Se convencido da inocência da pessoa, o Ministério Público nada está impedido de propor uma absolvição, inclusive, se necessário, impetrando o habeas corpus em favor do réu. Olha que coisa. E aí vem a última cerejinha do bolo que você tem que levar. Bacana, Pedro. Ao longo do processo, o Ministério Público se convenceu que a pessoa ela é o quê? Ela é inocente. E pleiteou a sua absolvição junto com a defesa. Isso chegou até o juiz. O juiz está vinculado, meu amigo. O MP pediu absolvição. A defesa também pediu absolvição. Será que este juiz ele está vinculado ao Ministério Público e à defesa? Ora, é claro que não. Não existe vinculação das decisões judiciais ao pedido das partes. Se o juiz se convencer de que houve sim crime e que houve de fato autoria, neste caso, o juiz poderá ir de encontro ao pleito das partes. Ok? Então, isso são alguns desdobramentos que você às vezes precisa anotar, precisa pensar, porque as bancas exploram esses pontos de vista. Bacana? Terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da indivisibilidade, previsto no artigo 48 do nosso Código de Processo. A ação penal, ela será indivisível, e é justamente esta a regra que você precisa levar para sua prova. No entanto, eu já falei para você o seguinte: o STF, ele fez um raciocínio lógico em cima da ação penal pública. Qual foi esse raciocínio lógico, Pedro? Veja, como regra, em havendo deflagração de um crime com os respectivos autores, nós veremos, se tiver no seu edital as regras de competência, que se este crime ele foi extremamente complexo, envolvendo uma multiplicidade de agentes, neste caso, a ação ela pode ser dividida. Da mesma forma, repare agora, da mesma forma poderá, em uma ação em andamento, descobrir-se novos sujeitos ou novos fatos criminosos que vão aditar a denúncia. Diante disso, claro, na verdade a ação penal pública ela não é indivisível, ela é sim divisível segundo o nosso STF. Só que eu tenho que trazer para você que mais de 90% das questões de prova trazem pura e simplesmente a literalidade do artigo 48. E se cai para nós pura e simplesmente a literalidade, como regra, você vai levar para a prova que a ação penal pública ela também é indivisível. No entanto, se a banca citar algum posicionamento jurisprudencial, aí sim você pode afirmar que a ação penal ela é divisível. Ok? Terceiro princípio cravado, vamos para o quarto. Princípio da intranscendência. Olha só, isso aconteceu comigo no meu curso de formação lá no Distrito Federal. Doutor, existia um meliante, existia uma pessoa cujo sobrenome é bem famoso, a gente não pode divulgar, mas esta pessoa, ela era uma estelionatária nata e ela teve um filho. Olha que coisa.
Este filho começou também a ir para os mesmos caminhos do pai e da mãe. E aí o que aconteceu? A polícia pegou esse filho ainda muito novo. E aí a grande pergunta é, teve-se comprovado ao longo do processo que os pais muitas vezes estimulavam o filho à prática do crime. Só que este filho, já sendo maior, muitas vezes já tinha vontade própria e ia efetivamente cometer. A minha pergunta é, eu posso processar todo mundo? Será que dá para fazer isso? Meus amigos, claro que não. O processo somente atingirá a pessoa que efetivamente recai os indícios de autoria. Pedro, mas a família inteira é estelionatária, eu não posso processar todo mundo e ver quem é inocente depois? Claro que não. Isto fragiliza o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo a nossa doutrina. Então, o que nós temos do princípio da intranscendência é o seguinte: o processo não passará da pessoa cujos indícios indicam, portanto, que ele venha a ser o autor. Este venha a ser o cerne, melhor dizendo, da questão aqui. Significa intranscendência. Por fim, autoritariedade. O professor Fernando Capesi inseriu dentro dos princípios da ação penal pública o princípio da autoritariedade, afirmando o seguinte: olha, a ação penal pública será promovida por uma autoridade oficial do Estado devido ao seu status público. E aí eu te pergunto, quem vem a ser, meu amigo, essa autoridade oficial do Estado deflagradora do processo? Fala pra mim, o Ministério Público. Aí fica fácil, vou até colocar aqui pra você, ó. Quem é a autoridade deflagradora? O MP. Eu acho que você já está cansado de tanto eu falar esse troço aqui para você, mas é absolutamente necessário. Com isso, nós fechamos o estudo dos princípios que regem a ação penal de natureza pública e partiremos agora para o estudo das modalidades. Afinal de contas, quantos tipos de ação penal pública existem? Doutores, para sua prova, 2. Quais são elas? Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Vamos devagar. Na ação penal pública incondicionada, o próprio Ministério Público, sem provocação alguma, poderá deflagrar a ação. Sem provocação. O mesmo vale para o delegado no inquérito. Quando nós temos uma notícia criminis, repare, indireta do tipo delatio criminis ou delação, uma pessoa se apresenta perante a autoridade policial e delata um crime. Quando este crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia poderá de pronto baixar a portaria e instaurar o inquérito. Percebeu? Na ação penal pública incondicionada, nós estamos falando, meus amigos, basicamente da regra do nosso ordenamento jurídico. A regra das infrações é que se tratam de infrações de ação penal pública incondicionada. Esta é a regra. Somente será de ação penal pública condicionada à representação quando o texto de lei expressamente prever. Ok? Então isto vem a ser a incondicionada. O Ministério Público e o delegado podem atuar de ofício nas suas diligências e, no caso do MP, na deflagração do processo, sem nenhuma condição. Agora, quando nós trabalhamos a modalidade condicionada da ação penal pública, o assunto ele acaba se desdobrando um pouco mais, exige um pouco mais de detalhamento. Quer ver só? A ação penal pública condicionada, como o próprio nome já diz, somente poderá ser exercitada se presentes as condições. Quais são elas, Pedro? Repare, nós temos as chamadas condições específicas de procedibilidade, com D de dado. Olha só, condição específica de procedibilidade significa uma condição inicial, sem a qual o processo não pode ser deflagrado, o inquérito não pode ser instaurado e sequer a prisão em flagrante pode ser concretizada. Pedro, como assim? Não se pode prender em flagrante em crimes de ação penal pública condicionada sem, por exemplo, a representação? Não, não pode. Exemplo clássico disso é o crime de ameaça. O crime de ameaça, doutor, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se alguém te ameaçar, mas você não sentir vontade de representar,
nada pode o delegado de polícia fazer, muito menos o Ministério Público poderá entrar com ação penal. Percebeu a relevância? Então, quando eu cito para você condição específica de procedibilidade, isto significa que sem esse instituto não poderá haver, por favor, anote, 3 coisas. Sem a condição específica de procedibilidade, não poderá haver prisão em flagrante, não poderá haver inquérito policial e não poderá haver processo. Ok? Quais são essas condições? 2. Requisição do ministro da Justiça e Segurança Pública ou a representação feita pela vítima ou seu representante legal. São estas as 2 condições. E para facilitar pelo menos um pouquinho a sua vida, que já não é muito fácil, né? Para facilitar pelo menos um pouquinho, eu quero comparar os institutos com você aqui na tela. Olha só. Quando se fala em representação e requisição, você não pode definitivamente confundir os institutos. Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito da requisição, da representação, e em contrapartida, eu também vou separar aqui para você qual é a diferença entre a requisição e a representação. Então vamos lá. Primeiro aspecto que é importante que você anote aí no seu material. A representação, meus amigos, quem pode propor? Quem pode propor a representação? Repare, aqui pode ser a vítima ou, se menor, o seu representante legal. A vítima ou seu representante legal. Este representante legal normalmente protagoniza a vítima que é menor de idade ou que acaba sendo incapaz. E aí, naturalmente, como ela não tem legitimidade de processo, quem o faz é o seu representante. Aí você pode me indagar o seguinte: Pedro, bacana, mas e se a vítima ou o representante legal morreram? E se eles não estiverem presentes? Olha o que o CPP fala. Havendo morte da vítima ou declaração de ausência, havendo morte ou declaração de ausência desta vítima ou do representante legal, haverá aquilo que nós chamamos de sucessão processual. O que isto significa? Significa que este direito de representação vai para o cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Nesta ordem necessariamente. Aí você já vai olhar para mim meio cabisbaixo, meio esquisito e fala assim: Pedro, não entendi foi a nada. Quer ver? Imagine que uma pessoa foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Furto de coisa comum, por exemplo, artigo 156 do Código Penal. Doutor, esta vítima, antes mesmo de representar, ela veio a óbito. Não tem representante legal. Ah, então tá tudo ok? Então a pessoa que praticou o crime se vê livre? Claro que não. Neste caso, será questionado primeiramente ao cônjuge. Repare, será questionado primeiramente ao cônjuge se o cônjuge quer representar. Se ele não sentir interesse, ao ascendente. Na sequência, aos descendentes. E, por fim, aos irmãos. Aí você pode olhar para mim e falar o seguinte: Pedro, mas e o companheiro em união estável? O Código de Processo Penal nada fala do companheiro em união estável. Será que ele pode? Meus amigos, olha a analogia sendo feita em malam partem do processo penal. O Código de Processo Civil legitima o companheiro. E nós do processo penal pegamos emprestado a expressão e legitimamos sim a possibilidade do companheiro também representar. Tá vendo? Este companheiro, portanto, é oriundo de uma analogia em malam partem, porque não é interessante para o investigado que seja representado contra ele. E o processo penal admite isso, Pedro? Admite, diferente do direito penal. No direito penal não existe analogia em malam partem. No processo penal existe. E tá aí um exemplo claro. Vamos avançar. E no caso da requisição? Requisição sendo feita por quem? Quem deve requisitar?
Doutor, esta requisição é feita necessariamente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. É pelo ministro, hein? Não é pelo ministério. Tem que tomar cuidado. Aí você vai olhar para mim e falar o seguinte, Pedro, mas espera aí. Essa requisição é sinônimo de ordem? Meus amigos, não. A requisição do ministro da Justiça e Segurança Pública, repare agora, é uma condição específica de procedibilidade, sem a qual não haverá prisão em flagrante, não haverá processo e não haverá inquérito. Percebeu? Aí você pode até olhar para esse troço e falar assim, mas meu Deus, Pedro, quais são alguns crimes nos quais estão submetidos à requisição do ministro da Justiça que sejam investigados? Clássico exemplo e questão de prova. Crimes contra a honra do presidente da República. Imagina o presidente está lá, na van, o presidente está lá no restaurante e de repente chega alguém e chama o presidente de genocida. Doutor, isto por vezes flagela. Este presidente, vê se faz sentido isso, ele poderá, neste caso, pleitear o seu direito. Agora, você acha que o presidente vai até uma delegacia naturalmente prestar representação? Claro que não. Quem faz isso é o seu subordinado, será o ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, crimes contra a honra do presidente da República são crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Matamos, então, quem presta a condição. Segundo, letra B. Na nossa letra B, eu quero trabalhar com você qual é o prazo. Qual vem a ser o prazo para que se tenha a representação? O prazo, doutores, é de 6 meses. O prazo é de 6 meses, sempre contando-se a partir do conhecimento da autoria. Isso despenca em prova, hein? Sempre se contando a partir do conhecimento da autoria. Não é da prática do crime, anote isso. É a partir do momento que se conhece quem possivelmente praticou aquele crime. Deu para entender? Por isso que se fala que este prazo, olha que ponto interessante, o prazo será de 6 meses, deflagrados a partir do conhecimento da autoria. Esta vem a ser a nossa regra. Tem exceção, Pedro? Tem, nós veremos lá na frente um pouquinho. Mas, por enquanto, permaneça aqui comigo. Este prazo é contado a partir do conhecimento da autoria e tem natureza, olha só, decadencial. Não se suspende, não se interrompe e não se prorroga. Olha que coisa. O prazo da representação, segundo a nossa doutrina, tem natureza decadencial. Decadencial. O que isto significa? Ora, isto significa que este prazo não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Ok? Então não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Ok? Tranquilo? Então isto vem a ser um prazo de natureza decadencial. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Pedro, deflagrados os 6 meses para a propositura da representação, qual seria o efeito depois de transpassado esse prazo? Meus amigos, os efeitos são 2. Primeiro, um efeito de natureza material ou penal, que vai ser a extinção da punibilidade do agente. O agente não poderá mais ser punido se em 6 meses a representação não for prestada. Segundo, a vítima ou representante legal perderá o seu direito de ação. Ok? Então existe um efeito na esfera processual e um efeito na esfera penal. Por isso que nós falamos que a representação no que tange ao seu prazo, como ele é de natureza decadencial, nós estamos diante de uma norma híbrida ou mista. Ok? E quando a gente fala da requisição do ministro da Justiça? Fala para mim. Qual vem a ser o prazo que tem o ministro da Justiça para propor a requisição? Simplesmente, meus amigos, não há. Simplesmente não há um prazo certo
na legislação. Simplesmente não há. Logo, o nosso entendimento doutrinário é que pode o ministro da Justiça requisitar enquanto o crime não prescrever. Enquanto não houver prescrição deste crime, será possível a propositura da requisição. Vamos avançar? Eu ainda tenho que trazer para você mais 2 elementos importantes. Ainda na representação, vem comigo. Letra C. Deixa eu até traçar a linha aqui para você não se perder. Letra C. Terceiro elemento pertinente à chamada representação. Repare o seguinte. Segundo o nosso STF, meus amigos, segundo o nosso STF, a formalização, olha só, segundo o nosso STF, a representação dispensa, olha só, dispensa qualquer formalização. Isto segundo o nosso STF. Pedro, então peraí, esta representação precisa ser realizada por escrito? A pessoa tem que escrever a sua representação em uma petição ou ela pode simplesmente representar oralmente? Segundo o nosso Supremo, é possível você representar simplesmente oralmente, o que será em sede de delegacia reduzido a termo e a pessoa vai assinar ou vai colocar sua impressão digital ali. Ok? Então, olha o raciocínio do nosso Supremo. Se nós condicionássemos a representação à escrita, muitas pessoas que são analfabetas não poderiam exercitar o seu direito de representação. Concorda comigo? Por isso que a representação hoje no Brasil, ela dispensa, ela não exige formalidade alguma. A pessoa ela pode prestar oralmente ou ainda por escrito, ok? E aí em relação à formalização do ministro da Justiça, repare, quanto a esta formalização, nós também não temos previsão em legislação. Então, em tese, aplica-se igualzinho nós temos na ação penal condicionada à representação. Igualzinho. E por fim, a letra D. Doutores, a retratação, perdão. Retratação. É cabível a retratação na representação? O que significa retratação? Olha que ponto. Você foi ameaçado, repare, você foi ameaçado e lá em sede de delegacia você representou pelo crime de ameaça. O delegado começou a investigar, só que daí você conheceu aquela pessoa, começou a ter relações e fala assim, porra, ela é gente boa, eu vou deixar isso pra lá. Você vai até a delegacia e simplesmente quer se retratar. A minha pergunta aqui, pode ou não pode? Será que pode? Será que cabe retratação da representação? Doutores, cabe. Olha só, é possível a retratação, só que desde que, cuidado agora, é possível até o oferecimento da denúncia. É possível até o oferecimento da denúncia. Meus amigos, por favor, destaque este oferecimento porque as bancas, elas alteram isso aqui para recebimento da denúncia. As bancas adoram modificar oferecimento para recebimento. Então aqui na nossa matéria de processo penal, melhor dizendo, né? Aqui no nosso processo, é até o oferecimento da denúncia. Por que eu citei aqui no processo? Quer ver? A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela permite que seja feita a retratação, aí sim, até o recebimento da denúncia. Mas, doutores, isto é na Lei Maria da Penha. Aqui no processo penal, você vai afirmar que é até o oferecimento da denúncia, hein? Muito cuidado com isso. É um tópico que despenca em prova. E quando nós trabalhamos com o ministro da Justiça? Fala para mim. Esse ministro, ele pode se retratar da requisição? Olha o ponto de vista doutrinário. No que tange a retratação sendo feita pelo ministro da Justiça, a doutrina rechaça. Aqui você vai afirmar o seguinte, nós não temos
absolutamente nada também previsto na legislação, mas a ampla e majoritária doutrina vai afirmar que o ministro da Justiça seria irresponsável. Seria irresponsável se retratasse em relação à ação penal condicionada à requisição do ministro. Portanto, neste caso, seria incabível a retratação quando se fala de requisição do ministro da Justiça e Segurança Pública. Só que, doutor, nós não temos normativo sobre isso. Temos única e exclusivamente posicionamento doutrinário. Ok? Então nós vimos basicamente a diferença entre a representação e a requisição do ministro da Justiça. Para nós sepultarmos o tema, permita-me trabalhar com você com duas observações. Olha só, eu quero trazer para você primeiramente a observação de número 1. E essa observação de número 1 trata daquilo que a gente chama de eficácia objetiva. Eficácia objetiva da representação. Pedro, como assim eficácia objetiva da representação? Olha só, uma pessoa, veja o seguinte, uma pessoa te ameaçou. Você representa contra ela. Tranquilo. Agora, várias pessoas te ameaçaram. Quando você representa contra algumas ou contra todas? Olha o que a doutrina nos afirma. A representação diz respeito ao crime, não aos autores possíveis. Logo, quando você presta a representação, automaticamente todos os envolvidos poderão ser processados. Isso é eficácia objetiva. Objetiva porque a representação diz respeito ao crime, não aos possíveis criminosos. Do mesmo, nós temos o entendimento que, se a pessoa representa para que seja aberto o inquérito, ela não precisa representar novamente para que o MP deflagre a ação. A representação, quando prestada, pode tudo. Isso é eficácia objetiva desta representação. Ficou claro? Olha a observação de número 2. Já a observação de número 2, essa também acaba sendo muito importante, né? Quando nós tivermos um crime de ação penal pública em conluio com crime de ação penal privada, nós temos, olha que ponto interessante. Quando nós tivermos um crime de ação penal pública em conjunto com um crime de ação penal privada sendo praticado no mesmo contexto fático, o Ministério Público não pode propor as duas ações. Neste caso, o MP pode deflagrar a ação penal pública e a ação penal privada deve ser deflagrada pelo querelante, que andarão estas duas ações em litisconsórcio. E nós falaremos isso um pouquinho mais à frente. Ok? Então, o MP, por mais que tenha sido praticado um crime de ação penal pública com um crime de ação penal privada, o MP ele não pode deflagrar os dois. No caso da ação penal privada, quem deve deflagrar é a queixa-crime do querelante. Já no caso de ação penal pública, quem deflagra é o próprio Ministério Público. Ok? Tranquilo? Doutores, assim nós fechamos tudo que a banca pode cobrar de você no que tange a ação penal pública. Fechamos por aqui e já já a gente volta com mais.